Que tal a gente mergulhar fundo na mente de um homem que cometeu um crime terrível? Mas olha, não foi por grana nem por paixão. Foi por causa de uma ideia. Uma ideia de que ele era extraordinário. Essa é a história de Rodion Raskolnikov e a jornada dele através do crime e do castigo. Essa pergunta, que dá até um arrepio de tão simples, fica ecoando sem parar na cabeça do nosso protagonista. E não é só um pensamento que passa rápido, não. É um plano. É um ensaio mental para um ato que ele acredita que vai libertá-lo, mas que na verdade vai ser a sua maior prisão. Para a gente entender o crime, primeiro a gente precisa entender o criminoso. Rodion Romanovich Raskolnikov. Ele é um ex-estudante de direito, um cara brilhante, orgulhoso, mas que está vivendo na miséria mais absoluta em São Petersburgo. E a cidade no livro é praticamente um personagem, suja, claustrofóbica, um verdadeiro caldeirão de pobreza e de novas ideias radicais que estavam fervilhando na Rússia daquela época. O quarto dele é descrito como um armário, quase um caixão. Pensa só, é um espaço físico que reflete direitinho o estado mental dele. Sufocado, isolado, completamente preso. Deitado ali por dias, ele fica remoendo a própria paralisia e a humilhação da pobreza. Ele sente que nasceu para fazer grandes coisas, mas a realidade o esmaga. E é dessa mistura explosiva que nasce a filosofia perigosa dele. Bem no centro do tormento do Raskolnikov, tem essa teoria perigosíssima que ele mesmo desenvolveu. Num artigo que ele escreveu, ele divide a humanidade em duas categorias. E isso, gente, não é só uma viagem intelectual, não. É a justificativa que ele está construindo para si mesmo, a licença moral que ele acha que precisa para cometer um crime. E a teoria é basicamente essa, na sua essência mais assustadora. De um lado, os ordinários, a grande massa, sabe? O propósito deles é só obedecer e manter as coisas como estão. Do outro, os extraordinários, gênios tipo Newton ou Napoleão, que têm não só o direito, mas o dever de quebrar a lei, de derramar sangue se precisar, em nome de uma nova ideia de um bem maior para a humanidade. A grande e torturante pergunta do Raskolnikov é: tá, mas qual deles sou eu? Uma teoria abstrata precisa de um teste prático, né? E o alvo se materializa na figura de Aliona Ivanovna, uma velha agiota. Na cabeça do Raskolnikov, ela não é uma pessoa, ela é um piolho, um ser insignificante e mau que suga a vida dos pobres. Matá-la seria quase um ato de caridade. O dinheiro dela, que ele nem sabe quanto é, poderia bancar o início da sua grande carreira e, de quebra, salvar centenas de outras pessoas. A lógica é fria, calculista e monstruosa. Com a justificativa intelectual toda montada, o Raskolnikov parte para a execução. Mas o que ele descobre é que existe um abismo gigantesco entre a teoria limpinha no papel e a realidade suja e caótica do sangue. A escolha da arma já diz tudo. Não é uma coisa distante, impessoal. É um machado que ele pegou na portaria do prédio. É uma arma que exige força bruta, proximidade, é uma coisa visceral, primitiva, o completo oposto da sua teoria tão elevada. O momento do crime é um borrão de pânico e horror. Ele ataca a velha agiota por trás. A violência do golpe, o som, o sangue, a realidade brutal destrói a teoria em um único segundo. Não tem nada de nobre ou grandioso ali. É só feio, desesperado e terrível. E aqui, o que já era um desastre vira uma catástrofe completa. A teoria era sobre matar um piolho por um bem maior. Só que a irmã da agiota, a inocente e dócil Lizaveta, entra na sala. Ela é a personificação do ordinário que ele supostamente deveria salvar. Em pânico para não deixar testemunhas, ele a mata também. O crime filosófico vira pó e se torna um duplo assassinato brutal. Ele foge, pegando umas coisas aleatórias, e volta para o seu cubículo, onde o corpo e a mente dele finalmente desabam. A febre o consome. E esse é o ponto crucial. O assassinato não provou que ele era extraordinário. Muito pelo contrário, o ato o desconectou da humanidade. Ele não se sente como um Napoleão, ele se sente como um bicho acuado. O verdadeiro castigo não é a prisão na Sibéria que ele tanto teme, mas a prisão que ele mesmo construiu dentro da sua própria mente. Enquanto a mente do Raskolnikov vira sua própria câmara de tortura, uma ameaça externa aparece. Mas olha, não é um policial comum. É Porfírio Petrovich, o juiz de instrução, um mestre da psicologia que está mais interessado na alma do criminoso do que nas provas do crime. O Porfírio é fascinante porque ele joga um jogo completamente diferente. Ele leu o artigo do Raskolnikov e desconfia dele quase que na hora.
Mas em vez de acusá-lo, ele o envolve em conversas filosóficas. Ele debate a teoria do homem extraordinário, testa os limites dela, faz perguntas cheias de armadilhas. Ele não está caçando um criminoso com evidências. Ele está encurralando uma ideia, esperando que o próprio orgulho do Raskolnikov o entregue. Essa citação revela toda a genialidade do método do Porfírio. Ele sabe que o Raskolnikov está à beira de um colapso, então ele dá corda, o deixa livre. Porque ele entende que para um homem torturado pela própria consciência, a liberdade é o pior castigo possível. A cidade vira uma cela a céu aberto, e cada encontro casual um interrogatório disfarçado. Completamente isolado pelo seu segredo, Raskolnikov busca a única pessoa que ele sente que poderia entendê-lo. E não é um intelectual, mas alguém que vive no extremo oposto da sua filosofia, Sonia Marmeladova, a personificação da fé, do sacrifício e do sofrimento. A Sonia é o espelho invertido do Raskolnikov. Pensa só, ele cometeu um crime por orgulho, tentando se colocar acima de todo mundo. Ela foi forçada ao pecado por amor, sacrificando o próprio corpo e a honra para a família não morrer de fome. Ele é o intelecto sem Deus, ela é a fé inabalável no meio da pior desgraça. Ele vê nela um abismo de sofrimento que se parece com o dele, e é por isso que é para ela, e somente para ela, que ele consegue confessar. A cena da confissão é um dos pontos mais altos de toda a literatura. No quarto miserável da Sônia, ele finalmente desaba. Ele tenta se justificar com a teoria, dizendo que queria ser um Napoleão, mas a verdade nua e crua finalmente escapa. Não foi para ajudar minha mãe, isso é bobagem. Eu matei por mim, só por mim. Ele precisava saber se era um piolho como todos os outros ou se era um homem de verdade. E a resposta da Sônia é transformadora. Ela não o julga, não o condena. Ela o abraça na dor dele e mostra o único caminho possível para a redenção. E não é um caminho fácil, não. É o caminho da humildade e do sofrimento público. Aceitar o castigo, beijar a terra que ele sujou com seu crime e confessar para todo mundo. Só assim a cura pode começar. Dividido entre o orgulho que ainda resta e o chamado da Sônia para a humildade, Raskolnikov encara sua decisão final. O caminho da sua teoria o levou para o isolamento e para a tortura. O caminho da Sônia oferece uma esperança de voltar a viver, mas a um preço terrível. E ele faz, num ato de humildade imensa, ele vai até a praça, se ajoelha e beija a terra que ele profanou. Depois, marcha para a delegacia e confessa. A sentença: 8 anos de trabalhos forçados na Sibéria. Mas ele não está sozinho. A Sônia o segue, e é lá, no meio do sofrimento e do trabalho duro, que a redenção dele realmente começa. Não é uma coisa que acontece do nada, mas um processo lento e doloroso, alimentado pelo amor incondicional da Sônia. No final das contas, a grande lição é esta. A Sibéria não era o verdadeiro castigo. O inferno era a teoria, era a ideia que o separou das outras pessoas e o trancou dentro da própria mente. A redenção não vem de uma nova filosofia, mas do abandono de todas as teorias. Ela começa quando ele, finalmente, deixa de lado o orgulho intelectual e se permite aceitar o amor e a fé que a Sônia representa. E a história nos deixa com essa pergunta fundamental, né? Os fins justificam os meios? Uma vida pode ser sacrificada em nome de uma ideia por maior que ela pareça ser? A jornada do Raskolnikov é a resposta devastadora de Dostoiévski. Uma teoria que ignora o amor e a compaixão não leva à grandeza, leva apenas a um crime e ao seu inevitável castigo.